Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar essa noite algo no seu coração. Eu queria que nós estivéssemos abrindo a Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia, seu aplicativo, se gosta de anotar, mas se você não a trouxe, vamos estar passando aqui o livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Então, versículo 1 em diante diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e ela lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Queridos, nesse mês de aniversário da igreja, onde nós celebramos esses 32 anos, nós temos declarado, nos 2 primeiros domingos, nós falamos sobre fé. Nesse domingo queremos falar um pouquinho sobre o amor. O que é interessante nesse contexto, fala de um escravo, aonde ele teve uma decisão por amor de continuar onde ele estava. Antes sem opção, mas depois foi uma decisão. E o que é interessante sobre ser escravo, nós sabemos que a escravidão, ela é uma pessoa que foi privada da sua liberdade. Na essência, a escravidão é algo ruim, é algo que nos limita, algo que nos rouba. E esse contexto, é mesmo a nossa própria nação, ela teve muito sobre a escravidão. Por volta de 1800, 1880, por aí, nós sabemos que realmente teve a abolição, a lei áurea, onde os escravos foram libertos e tinham realmente a liberdade consumada para com eles. E o que é interessante, então, que um escravo, ele não via a hora dele ter a sua liberdade para ele seguir a sua vida, seguir os seus caminhos, concretizar sonhos que antes, talvez ele pensava quando chegava ali no seu quarto, na sua cela, ou no ambiente onde ele pernoitava, talvez ele ficava pensando e fazendo sonhos, pensando e fazendo planos, e falava: o que vai ser quando eu sair daqui? Será que um dia eu conseguirei sair daqui? Mas o que esse contexto de Êxodo, capítulo 21, mexe com o meu coração? É que aqui era um homem que normalmente tinha talvez várias maneiras da pessoa se tornar um escravo. Mas talvez uma das mais comuns, ou era porque ele tinha uma pobreza extrema, e ele se submetia àquilo para ter um sustento mínimo, ou era por uma dívida. Mas o que acontecia que nessa cultura, principalmente se você ler Deuteronômio capítulo 15, vai ter algumas explicações um pouco melhores sobre esse contexto, para que ele pagasse aquela dívida, para que ele ficasse realmente livre de toda aquela acusação. O que é interessante é que no 7º ano, tinha algo que Moisés trouxe ali, como estabeleceu como uma lei para aquele povo hebreu, e falou que se ele servisse os 6 anos, no 7º ano ele sairia livre. A Bíblia fala que ele sairia, o seu Senhor daria um começo de vida para ele. Ele sairia com aquilo que ele trabalharia, seja com animais, seja com vestimentos, seja o que fosse. Ele sairia com um começo de vida. Então perceba que 6 anos ele ficaria escravo, ele ficaria preso, sem poder fazer a sua vontade, o seu desejo. Mas quando ele saísse, ele não sairia de qualquer maneira. Mas o que nós vemos é que a história desse homem foi um pouquinho diferente. A Bíblia fala que esse escravo, ele chega para o seu senhor e fala: eu não quero sair da sua presença, eu quero permanecer aqui. E o que a Bíblia fala é que quando o escravo tinha essa decisão, o seu senhor o levaria perante os juízes da época, falaria que ele era uma decisão dele, não era uma obrigação, não era uma imposição, mas ele poderia permanecer ali voluntariamente. Mas a Bíblia fala: até os últimos dias da sua vida. Ou seja, ele abriria a mão de algo que era de direito dele, para ele permanecer naquele lugar com o seu Senhor. Mas algo acontecia com ele. A Bíblia fala que o Senhor levaria ele até a porta, o batente da porta, a lateral da porta, furaria a sua orelha e ele usaria um brinco. Perceba que antes, querido, esse escravo, quando ele passava por lugares onde outras pessoas o viam, eles sabiam que ele era um escravo, talvez pela sua vestimenta, pelo seu comportamento, mas quando esse homem tinha uma decisão de permanecer por amor,
sendo escravo do seu senhor, aquele brinco em sua orelha dizia para todo mundo, tinha uma mensagem. Essa mensagem é: esse cara decidiu ser o escravo da orelha furada, ou um escravo por amor. Em outras palavras, ele teve uma decisão de permanecer com o seu Senhor. Então perceba que nós temos falado, e a nossa igreja tem professado isso como uma missão, uma visão da nossa igreja, que nós vivemos por fé, somos movidos pelo amor e anunciamos a esperança pelo mundo. Sabemos que a fé é a base onde os milagres acontecem. Mas sabemos que quando nós temos fé, os milagres vão acontecendo mediante o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas quando nós falamos da segunda frase, que somos movidos pelo amor, nós temos que realmente ter esse discernimento. Se nós somos movidos pelo amor, ou nós queremos conduzir esse amor para que nos leve no lugar apenas onde é o nosso desejo. E aqui que nós vemos que esse servo, ele decidiu por amor a ser movido pela vontade daquele seu senhor até o resto dos seus dias. A Bíblia fala que ele furava a sua orelha, ou seja, ele tinha uma marca visível, tangível por qualquer pessoa. Ele andava e as pessoas falavam: aquele cara, ele foi voluntário. Ele não foi imposto, ele não foi obrigado, ele não adquiriu uma outra dívida. Ele teve a sua liberdade adquirida, porém, ele decidiu permanecer na presença do seu Senhor. Mas Paulo, quando ele fala aos Gálatas, ele fala que ele carrega em seu corpo as marcas de Cristo. Então nós sabemos que Paulo, que antes, ainda da sua conversão, ele era um perseguidor dos cristãos, aonde ele realmente tinha cartas, aonde ele tinha acesso a vários lugares para prender, para açoitar, para talvez até matar os cristãos que realmente estivessem próximo, aonde ele pudesse encontrá-los, ele tinha essas autorizações. Mas perceba que logo após Paulo ter um encontro com o Senhor, Paulo ser envolvido e a sua visão, literalmente a sua visão natural, antes enxergava de uma maneira e depois ele começou a enxergar de outra maneira, onde Deus muda a história daquele homem, onde antes ele tinha cartas de acusação para chegar em qualquer vilarejo, em qualquer lugar, para prender e pegar os cristãos. Pelo menos que do 13 cartas do Novo Testamento, ele foi inspirado pelo Senhor para escrevê-las. Então perceba, antes aquele que tinha carta de acusação, ele começa a escrever cartas aonde o Senhor, envolvido pelo amor, inclusive em 1 Coríntios 13, onde ele fala sobre viver pelo amor, que esse amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Paulo, ele foi envolvido por esse amor, onde a sua própria visão, ele realmente mudou. Antes perseguidor, depois perseguido por causa de uma causa, aonde ele achou uma causa nobre. O que nós vemos então é que Paulo ele enfrenta várias adversidades, açoites, ele sofre apedrejamentos, naufrágios e tantas outras coisas. Mas aquele amor a qual ele foi movido, mudou o contexto da humanidade até os dias de hoje. Até hoje nós falamos de Paulo, nós lemos as suas cartas a vários lugares e somos inspirados pelas verdades as quais o Senhor, através do Espírito Santo, trouxe a ele. Então perceba que nós somos movidos pelo Senhor, nós mudamos nossos valores, mudamos o nosso entendimento. E o que Paulo fala em Filipenses é que ele realmente considera como perda todas as coisas por causa de Cristo. Perceba que talvez onde Paulo chegava, chamavam ele de Senhor Saulo, né? Antes do seu nome ser mudado ali, né? Talvez, o seu Saulo, esse cara é um perseguidor dos cristãos, nós estamos com o Senhor, vamos prendê-los, vamos açoitá-los, vamos matá-los. Então perceba que ele tinha uma boa reputação. Perceba que ele era uma pessoa que certamente ele tinha carta branca onde quer que ele estivesse. Mas, após ele ter um encontro com o Senhor, após o Senhor mudar a sua ótica, a sua forma de enxergar as coisas, a história, existe um Saulo e depois existe um Paulo. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Existe alguém que antes se fundamentava numa regra, numa lei, depois ele veio por fé viver. E esta fé fez com que ele fosse movido por um amor, a ponto dele falar aquilo a todos, que ele considera como perda por causa de Cristo. Querido, perceba, não sei se você já perdeu algo na sua vida. Se você já teve bens que talvez foram perdidos por uma má administração, por coisas erradas. E normalmente você fica pensando, poxa, eu perdi tal coisa. O que Paulo está falando, até em algumas versões, ele fala, eu considero como monturo. Eu considero como esterco tudo aquilo que eu tinha adquirido. Tudo aquilo que eu tinha por direito para realmente conhecer a Cristo Jesus. Pela causa de Cristo Jesus. Então, em outras palavras, para mim,
não existe, de hipótese alguma, transformação para ser movido pelo amor, se não tiver renúncia no meio do processo. Perceba que nós podemos falar que nós somos movidos pelo amor em uma área, movidos pelo amor na outra área, mas se a renúncia não for algo real em nosso coração, a tendência de tempos em tempos nós queremos conduzir as coisas de acordo com a nossa ótica, com o nosso entendimento. Então, o que eu vejo que é a renúncia que Paulo nos ensina, que ele teve, que ele abriu mão de tantas coisas, que ele fala que ele aprendeu a ser grato, ter alegria nos momentos de dificuldade, que ele nos ensina tantas coisas. Eu vejo que a renúncia ela implica numa mudança de postura. Não tem como nós termos uma renúncia se a nossa postura não for transformada. E não tem como nós não sermos transformados se nós não formos movidos pelo amor do Senhor. Através desse amor, que ele pode ter certeza que quando nós falamos que nós somos movidos por Ele, não é mais apenas o meu gosto, não é apenas mais o meu entendimento, mas é aquilo que o Senhor nos conduz para algo maior. E o que eu vejo é que o grande mandamento da palavra, onde nós sabemos que os escribas, que os fariseus tentavam apertar Cristo de todas as maneiras, para pegá-lo com alguma resposta que desse, de alguma maneira, para eles falarem que Jesus estava sendo, de alguma maneira, alguém errado, que ele não era o Messias, que ele estava se autopromovendo. Eles faziam perguntas com pegadinhas com Cristo, mas o que eles acabam perguntando: Senhor, qual é o grande mandamento? Ele falou: o grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua fé e com todo o teu entendimento. Então perceba que a questão de sermos movidos pelo amor, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é similar, é amar ao próximo como a nós mesmos. E a Bíblia fala que tudo o resto é regido segundo esses dois fundamentos. Então o fundamento do amor, querido, é algo que tem que ser movido na nossa história. Ou seja, o amor é algo que é o elo perfeito, o amor que crê, espera, suporta, e é este elo que nós temos que realmente colocar na nossa história, para nós realmente chegarmos num dia, onde em uma nuvem da glória, o Senhor virá buscar a sua noiva adornada, e esta noite estamos aqui como noiva do Senhor, esperando o dia, o grande dia, realmente da presença dEle vir nos buscar, para estarmos com Ele uma eternidade. Mas até que esse dia chegue, aqui nós temos que continuar sendo movidos por esse amor. E sabe o que quando eu começo a ver? A Bíblia fala, no livro de Cantares, que o amor é mais forte que a própria morte. Perceba que a morte, eu já perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi pessoas próximas, e é um dia onde a gente se despede e nunca mais consegue ver aquelas pessoas daquela maneira que nós gostaríamos. Mas a Bíblia em Cantares está falando que o amor é tão forte, que ele é mais forte do que a própria morte. Então perceba que a base do Evangelho do Senhor é em cima do amor. Talvez o versículo mais conhecido das Escrituras, João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fala, foi tão grande amor, que Ele amou de tal maneira, que Ele deu o seu unigênito, para que morresse por mim e por você, morresse por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Ou seja, o amor do Senhor é a base que nos leva a o amor pleno dele, mas que nos leva a uma eternidade. Em outras palavras, nos leva para a salvação. O que é interessante de tudo isso é quando ele fala que o grande mandamento é amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Será que realmente, de fato, nós somos aqueles que amamos o Senhor e nos permitimos de tal maneira Ele nos mover onde quer que nós estejamos? Eu ouvi uma frase, a princípio pode ser de Spurgeon, nós tentamos ver ali quem era o autor, não tem uma definição clara desse autor, mas tem uma frase, eu escrevi ela, que eu escutei semana passada, e a frase é a seguinte: se você fosse acusado de seguir a Cristo Jesus, seria encontrado provas suficientes para a sua condenação? Quer dizer, essa frase mexeu muito com o meu coração. E ele falou, se você fosse acusado de ser cristão. Querido, talvez aqui para nós essa frase não faz muito sentido aqui no Brasil. Mas já pensou o pessoal na Coreia do Norte, na China, no Iêmen, no Sudão, aonde aceitar a Cristo literalmente é eu morrer pela causa de Cristo, e lá é a morte literal?
Ou seja, será que seria encontrado em nós provas suficientes para a pessoa falar, ele é cristão porque essa é a atitude de cristão, essa é a atitude que ele ama ao Deus dele, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ela faz outra coisa. Então perceba que essa frase, para mim, semana passada fez muito sentido sobre muitas coisas. Se nós fôssemos acusados hoje de sermos seguidores de Cristo, aqueles que amam a Deus, que é permitido ser movidos pelo amor dele, será que eram encontrado provas suficientes para nos condenar? Então perceba que dentro disso, eu vejo que esse escravo da orelha furada nos ensina muitas lições. Uma das lições que eu creio que esse homem, ele nos ensina, que ele tinha adquirido. Querido, quantos aqui você já financiou um carro uma vez na vida? E veio aquele boletim 48, ou talvez você fez em 60 meses. Levanta sua mão, sem vergonha, que nem eu. No bom sentido da palavra, sem vergonha, né? Sem nenhuma vergonha, levanta a mão. Meu irmão, quando estava na última página, você não... Eu lembro uma vez, o primeiro carro que comprei financiado, eu lembro que eu quase chorei, meu irmão. Falei, meu Deus do céu, foi 4 anos pagando. 30 dias depois comprei outro carro financiado. Parece que a gente não aprende, né? Mas às vezes é assim, para a gente conquistar as coisas, tem que ser muitas vezes assim, não dá para ser tudo uma vez só. Mas perceba que este homem, ele tinha pago tudo o que ele devia. Ele tinha pago, entre aspas, não é 48 meses, porque foi 6 anos, né? Mas ele pagou ali os 72 meses que ele tinha de uma dívida. 72 meses que ele tinha de uma parcela que ele não podia atrasar. Na última, ele decidiu, mas eu não quero esse bem. Eu quero continuar servindo ao meu Senhor. E isso para mim, ele mostra muito, que a atitude desse homem, ele abriu mão da sua liberdade para sempre. Não foi uma aventura que ele estava tendo. Que imagina o primeiro ano desse homem, onde ele foi abdicado, onde ele abriu mão, talvez, do relacionamento com a sua família, onde talvez ele abriu mão de tantos lazeres, talvez ele abriu mão de tantas coisas que ele tinha. Talvez do segundo ano em diante, ele foi se acostumando um pouquinho mais. Mas, gente, eu não sei quantos aqui sofre de ansiedade. Você planta hoje uma árvore, amanhã você já quer colher o fruto dela. Mas perceba que ele tinha por 6 anos semeado coisas, e no 7º chegou o dia da colheita. Mas o que esse homem nos ensina de falar assim, eu não quero sair, porque eu amo o meu Senhor. O que mostra ao meu coração é que esse homem abriu mão da sua liberdade. Mas não era por alguns meses, era até o resto da sua vida. Muitos de nós, que muitas vezes nós falamos, Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor em 1900 e pouco, em 2000 e pouco. Eu não sei quem aqui é o mais tempo de conversão. Talvez você está nos visitando hoje, e hoje o Senhor vai falar ao teu coração e você vai entregar a sua vida para Ele essa noite. Mas o que eu vejo é que este escravo da orelha furada, ou esse escravo por amor, ou como você queira dar o título da mensagem a qual o Senhor está ministrando no teu coração, ele abriu mão da sua liberdade para sempre. Ele falou, não sou mais eu, mas agora é Cristo que vai viver em mim. É Ele que vai conduzir a minha vida. Não é mais apenas o meu gosto, não é apenas a minha opinião, mas é aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A segunda coisa que eu vejo sobre esse escravo é que ele decidiu, a partir daquele momento, como os 6 primeiros anos, ele decidiu obedecer o seu Senhor até os últimos dias da sua vida. Que obedecer a alguém não é fácil, e ele estava sendo escravo de uma pessoa, se submetendo quando ele estava com preguiça, talvez ele estava cansado, talvez ele estava lesionado, machucado, mas ele tinha que obedecer o seu Senhor. E o que ele estava dizendo para todos com aquela orelha furada onde ele passava? Eu decidi obedecer o meu Senhor, porque Ele foi bom para comigo. Que perceba, se alguém é ruim com você, você não vê a hora de sair de perto. Mas o que esse homem nos mostra é que mesmo ele passando dias difíceis, ele não era liberdade longe daquele lugar, mas era talvez sendo aquela liberdade que ele tinha da presença do Senhor, por mais que parecia uma escravidão, ele falava, é aqui que eu encontrei meu lugar de liberdade, é aqui que eu encontrei um lugar de aceitação, é aqui que eu encontrei um lugar onde eu me completo. Queridos, ele podia recomeçar a vida dele. Eu não sei você, quando você foi guardando um dinheirinho e pensou, olha, mais algum pouco eu tenho dinheiro, eu vou começar meu próprio negócio, eu vou viajar. O sonho da maior parte das pessoas é ter seu próprio negócio. E tem pessoas, mas ele não sabe como é que é os encargos, como é que é a parte fiscal, quando que chega o 10º a pagar os funcionários. Tem tantas coisas que ele fala, mas ele falou, eu poderia ter feito o que eu quisesse, mas eu decidi permanecer na presença do meu Senhor. Sabe por quê? Porque ele decidiu o Senhor movê-lo pelo amor a qual Deus entregou a Cristo naquela cruz, por mim e por você. Ele decidiu servir o seu Senhor, como nós podemos decidir nesses dias,
né, nesta noite em especial, falar: Senhor, que o Senhor possa me mover através do seu amor. Que esse amor perfeito, que lança fora todo medo, que esse amor envolva meu ser. A Bíblia fala que ele abriu mão do seu direito de escolha, querido. Até aquele momento ele podia escolher: eu posso ir e vir quando eu quiser. Mas a partir daquele momento, esse escravo ele deixa uma mensagem para todos: a partir de agora não sou mais eu que decido para onde eu vou ou quando eu vou, mas quando o meu Senhor vai falar algo. Querido, muitos de nós temos sonhos e queremos fazer coisas com a força do próprio braço. Nós decidimos comprar, decidimos vender e às vezes não consultamos, não oramos, não buscamos a Deus. Quando dá certo, nós falamos: eu sabia, pois eu estudei isso. Eu vi um videozinho ali, instrutivo ali no YouTube de 5 minutos, e eu aprendi a fazer, por isso que eu acertei. Tem outros, quando dá errado, fala: poxa, mas como que Deus permitiu? Porque Deus vai nos permitir nós tomar a decisão que nós quisermos. A questão é que toda decisão, muitas vezes ela vai ecoar por uma eternidade. Toda decisão que você vai tomar hoje, querido, pode ser que seja uma decisão apenas de um negócio, mas existem decisões que vão ter um eco até a eternidade. E pode ser que decisões não nos permitam viver com Ele nessa eternidade. Isso que é o mais triste de tudo. Por isso, quando nós somos movidos por esse amor, querido, os nossos valores mudam. Esse homem podia sair com um dinheiro no bolso, com um pouco de gado, ovelhas, cabras. O que aquele senhor, o segmento do seu senhor, certamente ele tinha que sair. Isso era uma lei, que ele não podia ser de mãos vazias. Mas ele decidiu, porque os valores dele mudaram. O valor dele não é naquilo que ele podia conquistar, mas daquilo que ele tinha na presença do seu Senhor. O que esse escravo nos mostra também é que o seu pensamento foi transformado. Ele tinha um pensamento, e eu tenho muita convicção, que nos primeiros anos, certamente ele não via a hora de se livrar dessa dívida. Ele não via a hora de voltar a ter liberdade. Mas o seu pensamento foi transformado de tal maneira que falou: a minha liberdade não é fora da presença do meu Deus. A minha liberdade é da presença do meu Senhor. Daquele que me cuidou durante esses 6 anos, daquele que proveu algo, por mais que seja algo básico, mas ele encontrou algo que mudou o seu entendimento. Valores foram transformados na vida desse homem. E agora, eu vejo qual é o preço. Sempre terá um preço, querido, para você ser um escravo por amor. E qual foi o preço que esse escravo teve? Que ele teve que abdicar, abrir mão. Tudo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, de tudo que ele podia, para que ele pudesse continuar na presença do Senhor dele. Então perceba que esse escravo, ele começa a nos ensinar muitas coisas daquilo que ele teve entendimento para a sua vida naquele contexto. Hoje nós não estamos incentivando nenhum dos irmãos a saírem daqui e acharam um umbral de uma porta, uma lateral de uma porta, colocaram um brinco em sua orelha e falar: olha, a partir de hoje eu sou esse escravo. Hoje não é um brinco na orelha, mas é o nosso caráter transformado na presença dele. É o nosso caráter que vai demonstrar onde quer que nós estejamos, que nós somos movidos pelo amor, a ponto de quer que nós estejamos, no negócio que seja, nós vamos falar assim: eu decidi servir o meu Senhor, permanecer na presença de Deus, permanecer na presença do Senhor Jesus, através da condução do Espírito Santo, para que Ele seja glorificado e exaltado. Imagine quando esse escravo passava, o que as pessoas diziam sobre ele. Cara, o Senhor desse cara deve ser muito top. Ele teve o direito de ser livre, mas ele decidiu permanecer. Então perceba, onde esse homem passava, tenho certeza que todo mundo virava a face e olhava para a sua orelha e falava: esse cara, o patrão dele, o chefe dele, deve ser um cara muito bom, porque ele teve um direito adquirido, mas ele decidiu permanecer na presença dele. Para o nosso contexto de hoje, querido, como tem sido a nossa vida e a nossa maneira de ser conduzidos pelo Senhor? Nós falamos que vivemos por fé, nós falamos que somos movidos pelo amor, mas até onde o amor do Senhor nos move? Até onde o amor a qual temos para com Ele nos move? Então, eu vejo, querido, que nós não podemos confundir o que é um interesse momentâneo por um amor de convicção. Existem interesses, perceba que na Bíblia fala que uma multidão seguia Cristo Jesus. Uma multidão ia por causa dos pães, dos peixes. A multidão vinha por causa de milagres que eles necessitavam para si, para seus filhos, para seus servos, para soldados, para tantas outras pessoas. Mas perceba, querido, que quando nós falamos que tem momentos onde nós temos que cuidar para nós não confundirmos aquilo que é o interesse momentâneo para uma convicção de amor, de uma eternidade em amor.
Perceba que multidões seguiam a Cristo. De repente, a multidão se alimentava e cada um ia para a sua casa. Cada um recebia aquilo que buscava, aquilo que procurava e retornava para a sua vida normalmente. De repente, sai discípulos, 70 discípulos, de 2 em 2, apregoando o evangelho, falando de Jesus, falando de uma causa nobre. Mas de repente, parece que a história deles vai se misturando no dia a dia, a correria vai ofuscando o brilho desse chamado, e parece que as coisas vão passando. Perceba que de repente se levantam 12 discípulos. Aqueles que viveram um milagre, que viram um milagre, que fizeram parte de milagre. Mas de repente sobra 3. Desses 3, os mais próximos. Aonde subiam orar, onde eram fervorosos na montanha, eram fervorosos quando oravam com Jesus, eram fervorosos para realmente fazer a sua obra. Mas perante a cruz, a Bíblia fala que tinha apenas um deles. Por quê, querido? Porque a cruz, sempre quanto mais próximo da cruz, menos pessoas vai se chegar até ela. Quanto mais próximo da cruz, mais pessoas ficaram pelo caminho. Porque a cruz, hoje, no próximo mês, em junho, nós vamos celebrar o Dia dos Namorados. Quantos namorados, eternos namorados, nós temos aqui essa noite? Você que é casado, você é o namorado da tua esposa, amém? Normalmente você vai fazer, como que você demonstra para ela que você ama ela? Faz um coraçãozinho para ela, hein, meu irmão, faz lá. Isso, olha que bênção, ó. Talvez você não fez nada de coraçãozinho essa última semana, agora você fez um coraçãozinho. Como que nós demonstramos amor pela nossa esposa? Fazemos um coraçãozinho. Mas se for pensar, querido, para nós cristãos, o maior símbolo do cristianismo de amor não é um coraçãozinho feito por uma mão, mas é uma cruz onde braços ficaram abertos. É uma cruz vazia que antes estava com um Deus que morreu por mim e por você. Então, para mim, o maior simbolismo do cristianismo não é para demonstrar amor para com nossa esposa, o fato do amor ser o maior elo, ser o maior exemplo, não é um coraçãozinho, mas sim uma cruz que se tornou vazia. Agora, nós não podemos confundir aquilo que talvez é do interesse para aquilo que é de fato um amor. E para mim, eu quero traçar um paralelo, querido, entre 2 figuras, que de uma certa maneira demonstram que tem amor. Mas uma tem uma motivação, outra tem outra. Uma é movida pelo amor, pela decisão do sim, a outra nem tanto assim. Então perceba que uma amante, ela tem interesses, mas uma noiva, ela tem um amor. Perceba que uma amante, ela quer viver um momento, mas a noiva, ela quer viver um propósito. Perceba que a amante, ela quer ter uma vida às escondidas, mas uma noiva, ela quer se expor para que todos vejam. Já percebeu quando alguém noiva, ou principalmente casa no começo, a pessoa casa, a primeira coisa que ela fala, fica com a mão assim, né? Oi, querido, tudo bem? Para mostrar para todo mundo que ela tem uma aliança na mão esquerda. Porque ela quer demonstrar que ela teve um amor consumado numa noite, ou numa tarde, ou numa manhã, já não é mais normal ser à noite. Hoje tem café da manhã, né? Hoje tem café da tarde, hoje tem tantas formas das cerimônias de casamento. Mas ela tem em sua mão, ela faz de tudo para mostrar para outra pessoa que ela está num relacionamento. O que ela está dizendo? Sim, eu encontrei o meu amor. Então perceba que uma amante, ela quer viver alguns dias. Uma noiva quer viver uma vida eterna. Uma amante, ela olha para os bens. Uma noiva olha os sonhos. Uma amante, querido, ela tira proveito. Mas uma noiva, ela se dedica. Uma amante, ela quer os benefícios. Uma noiva quer o amor do noivo. Então perceba que às vezes nós confundimos as coisas. Fazemos na pressa, na correria. E às vezes parece que é apenas o interesse. Quando somos abastecidos, quando temos realizações, parece que já cumprimos a nossa meta e agora vamos embora. Mas uma noiva não, ela permanece no dia bom ou no dia mau. Uma noiva, aquela que ama e demonstra esse amor, ela permanece. Nós temos que cuidar com aquilo que é um fake news. Aquilo que agora, né, não está à moda, os reborn. É ou não é? De repente nós somos cristãos reborn. Eu amo, eu sou movido, mas na verdade é um boneco. Que às vezes mexe o olho, mexe a boca. Mas aonde está o amor que nós somos movidos? Meu irmão, eu vi ontem sábado, que tem um projeto de lei de um deputado já fazendo um projeto de lei para multar
as pessoas estão levando criança em posto, bebê reborn em posto de saúde, porque está aumentando a fila, e as crianças que estão adoecidas ficam na fila dos reborn. Então perceba que muitas vezes, semana passada, se não estou enganado, o pastor Wex falando sobre fé, falou de uma fé não fingida. Ou seja, muitas vezes nós queremos ver uma vida legítima diante de Deus, mas a nossa vida muitas vezes é nosso mover pelo amor. Muitas vezes, agora não precisa nem falar que é do Paraguai, né? Não é? Agora é da Shein, tem da Shopee, tem tantos lugares. Algo que nós falamos, mas eu comprei, parece autêntico, mas não é. E esse tem que ser o nosso cuidado, querido. Para de repente nós não termos algo que nós seguramos, ele se mexe, parece perfeito, as pessoas estão perguntando quantos meses está. A pessoa fala, mas na verdade não tem vida ali dentro. E se nós somos movidos, o movimento fala de vida. Quando nós nos movemos no Senhor, nós falamos de vida. E uma vida em abundância. Então, quando nós começamos a entender isso, querido, se o louvor puder subir, nós vemos que, quando nós somos movidos pelo Senhor, não importa a adversidade que você esteja passando. Se nós somos movidos pelo amor do Senhor, querido, como pessoa, como família, como igreja, não importa se um dia o vento é contrário. Normalmente, para você ler, não sei como se chama, se é pipa, pandorga, papagaio, não sei como se chama. Normalmente, para você levá-lo até o céu, você precisa de um vento contrário. Então, aquilo que é contrário, nem sempre que dá para te colocar para baixo, mas é uma oportunidade para Deus ser glorificado na minha e na tua vida. Quando nós somos movidos por esse amor, não importa a adversidade. E tem a história que eu ouvi há muitos anos atrás, acho que uns 15 ou 18 anos atrás, de um pastor aqui do Brasil, que ele tem uma missão no Sudão. E esse pastor, ele se encontrava 2, 3 vezes por ano no aeroporto lá do Sudão. E ele conversava com os pastores, tinha que ser no anonimato por causa do risco de vida. E a história de um dos pastores de lá é que ele era um filho de uma pessoa muito influente no mundo islâmico, onde tinha várias mesquitas, onde essa pessoa era o responsável. E ele estava sendo treinado para dar continuidade àquilo que o seu pai fazia. Então ele passava de vilarejo em vilarejo, e ele pregava sobre o Islã, ele falava sobre Alá para as pessoas, sobre tudo aquilo, que ele entendia que era a verdade absoluta. Eu não sei você, mas ontem eu estava aqui no Norte do Paraná, de sexta para sábado, e para variar, toda a cabeceira de cama de hotel tem um Novo Testamento. E ele conta a história que ele chegou numa pousada, no Sudão do Sul, uma parte onde era mais perseguida na época, não sei se ainda continua ou não. Mas ele leu ali o Novo Testamento e falou, mas se eu estou pregando contra esse Jesus, eu vou ler para mim saber o que está falando sobre esse Jesus. E ele começa a ler ali. E ele fala que naquela noite, ele leu Mateus, parece que apenas foi uma leitura normal, quando ele chega em Marcos, ele começa a ter uma experiência. Lucas e João, então, nem se fala, ele começa a chorar, e Deus se manifesta em amor para com ele, e ele, mais que prontamente, ele decide retornar para a casa do seu pai. E fala, pai, eu tive uma experiência com Alá uns dias atrás. Uma dessas noites que eu estava num dos vilarejos. E Alá se manifestou a mim, falando, ministrando meu coração. Eu tive isso, pai. Ele falou, pare com isso, menino. Alá não se manifesta dessa maneira e corrige ele severamente. Ele falou, mas pai, eu tive essa experiência. Não tem como negar isso. E o pai dele dá 2 opções. Ou ele rejeitaria aquilo de uma vez por todas, ou ele teria que sair da sua casa e nunca mais voltar. Ele falou, pai, não tem como negar isso. Não tem, é uma evidência, uma experiência que eu tive do amor para com Deus. E o pai fala, então a partir de hoje, os teus irmãos e os teus primos estão autorizados a tirar a sua vida se você se aproximar da nossa casa. Aquele jovem chamado Muhammad, isso foi em 1993. Esse jovem chamado Muhammad, ele decide sair então, para não negar a Cristo. Porque ele teve um relacionamento de amor com Deus, uma experiência do amor de Deus com ele. E ele vai num dos vilarejos que ele já tinha passado, fala com o pastor local, fala, pastor, eu tive uma experiência com Deus e eu queria permanecer na sua igreja, eu queria continuar a minha vida aqui. O pastor amedrontado por causa da retaliação, fala assim, olha, infelizmente eu não posso te receber na minha igreja. Porque se você ficar na minha igreja, as pessoas vão vir e pode ser que eles matem todo mundo e até em fogo no nosso templo, não tem como dar sequência nisso aqui. Eu falei, pastor, não se preocupe, eu entendo.
Ele vai para um outro vilarejo e lá o pastor o aceita. Fala, pode ficar aqui, meu filho. Vamos dar sequência na sua vida cristã, vamos fundamentar a tua história. E lá ele acaba conhecendo a filha do pastor. Passam-se um tempo, ele acaba casando com a filha, tem um casal de filhos. E ele depois se torna um pastor, a qual a missão aqui de Guarapuá, do Brasil, uma missão daqui do Brasil, dá cobertura para eles lá no Sudão. Aí chega a história desse dia do aeroporto. E ele com um sorriso em seu lábio, conversando ali com o seu pastor brasileiro, no aeroporto lá. Daí, Mohamed, como que vocês estão? Estamos felizes, estamos falando do Evangelho, falando do amor de Jesus, do amor de Cristo para esse povo. Eles vão ser alcançados, sabe aquela empolgação da pessoa que quer falar de Jesus? Ele fala, como que estão as crianças? E ele com um sorriso em seu lábio. Fala, meus filhos estão bem. O problema foi essas semanas atrás, que algumas crianças muçulmanas, eu pedi para eles irem numa quitanda na esquina, buscar algumas coisas para a gente tomar um café. E eles foram apedrejados por outras crianças. Eles sempre são rejeitados, sempre são esnobados pelo povo. Mas está tudo tranquilo. Naquele momento o pastor brasileiro fica um pouco em silêncio, não sabia muito o que falar. Falei, e você, Mohamed, como que você está? Ele falou, não, pastor, esses dias eu estava chegando à minha casa, um grupo ali me cercou no portão da minha casa. Eles me espancaram, urinaram sobre mim. E falaram, te damos duas opções, Mohamed. Ou você sai do Sudão, você e a tua família de uma vez por todas, ou nós vamos vir e vamos te matar. Naquele momento o pastor fala, mas Mohamed, teus filhos estão sofrendo. Eles já prometeram você, juraram você de morte, por que você continua aqui? Tem um lugar lá no Brasil, no Paraná, chamado Foz do Iguaçu, e lá você pode ir lá e reconstruir a tua vida. Você pode ir lá, tem pessoas que você vai conseguir conversar com elas, dar sequência à sua vida, aqui eles vão te matar. Eu falo, pastor, morrer, o meu Senhor morreu pela causa. Quem sou eu para não morrer por Jesus? Ele morreu por mim. Como que eu vou fugir daqui se tem mais pessoas para me ganhar para Ele? Eu não posso abrir mão da minha vida. Eu não posso abrir mão desse propósito. De repente, ele ainda com um sorriso em seu lábio. Seu pai, aquele pastor pergunta para ele, e a sua esposa como que está? Nesse foi o primeiro momento que ele cerrou o seu sorriso. Que ele fechou sua face. Ele falou, a minha esposa, pastor, semana passada, aquele mesmo grupo que me espancou, que urinou, que me xingaram, que me humilharam, eles entraram dentro da minha casa. Pegaram meu filho e minha filha, amarraram dentro do banheiro. Pegaram a minha esposa, colocaram no meio da sala, me amarraram na frente dela e falaram, Mohamed, ou você nega Jesus, ou nós vamos estuprar e violentar a sua esposa. Naquele momento, pastor, eu falo para você que eu fiquei pensando, poxa vida, eles vão machucar minha esposa, vão estuprar ela na minha frente, eu vou abrir mão, eu vou abrir mão disso. E quando eu olhei para minha esposa, ela chorando, ela falou, Mohamed, não negue o teu Deus. Mohamed, não abra mão do amor que você tem experimentado de Deus. E eles começaram a espancá-la, estuprando ela na minha frente. Naquele momento, pastor, eu chorava, mas ela falava para mim, não negue o seu Deus. Naquele momento o pastor vira para ele e fala assim, mas Mohamed, chega. Vocês vão morrer, eles vão matar a tua família, eu vou te levar para o Brasil de um jeito para o outro. Ele falou, pastor, morrer, eu já morri em 1993. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que aquele homem demonstra, querido, isso não é uma história ilustrativa, de ficção. É uma história de uma pessoa que ela estava num contexto onde ela era movida por qualquer vento de doutrina. Mas ela teve uma experiência com Deus em um quarto de um hotel que mudou a sua história. E naquela noite, em 1993, ele decidiu ser movido pelo amor de Deus. E ele sabia que ele tinha que também perecer pela causa de Cristo, para que ele ressuscitasse com Cristo no grande dia maravilhoso. Então perceba que quando nós somos movidos por esse amor, tudo começa a mudar à nossa volta. O que esse homem me ensina é que quando nós somos movidos, não importa as nossas pequenas e momentâneas derrotas, não importa o que nós estejamos passando, a decisão dele foi permanecer no Sudão para pregoar um evangelho de amor. Um evangelho que não é motivação, porque a motivação ela se frustra, mas é de transformação, porque daí ela vai ser eterna. O que eu começo a entender com esse homem é que quanto mais esse escravo, quanto mais ele se tornou escravo,
mais livre ele estava se tornando. Quanto mais na presença do seu Senhor, mais ele demonstrava para todos: eu tinha o direito de ir, mas na presença do meu Senhor, eu decidi porque eu estou sendo bem cuidado. Queridos, ou seja, se um homem naquele contexto ali, um hebreu para um outro hebreu, um conterrâneo, ele falou: eu quero continuar servindo ele porque ele foi bom. Imagine a nós, querido, que conhecemos a história, não apenas de um livro, mas de amor consumado numa cruz do nosso Deus para comigo e para com você. Daquele que entregou a Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quantos de nós que titubeamos entre dois pensamentos? Pensamos: será que eu não posso seguir minha vida? Será que eu não posso continuar realizando alguns sonhos? O que aquele escravo mexe com o meu coração é que ele tinha um direito adquirido. E ele falou: eu não vou sair da presença do meu Senhor. E certamente, onde ele passava, as pessoas diziam: uau, o que esse Senhor fez para ele, a ponto de ele abrir mão da sua liberdade. Sabe, queridos, talvez quando chegou no 7º ano, ele chega para o seu Senhor e fala assim: olha, então o Senhor quer dizer que a partir de agora eu estou livre? O seu Senhor fala: agora você está livre. Então isso quer dizer que eu posso ir embora e não preciso voltar? Não é? Você pode ir embora e não precisa voltar. Eu posso fazer o que eu quiser então a partir de agora? Eu falei: sim, você pode fazer o que você quiser. Qual é a tua decisão? Ele falou: eu vou permanecer na tua presença. Para nós sermos movidos pelo Senhor, querido, nós temos que permanecer na presença dEle. Até quando algumas oportunidades aparecem. Oportunidades que vão nos afastar da presença, para viver aquele amor, para viver propósitos que foram talvez deixados no meio da caminhada. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Para esse escravo, o maior sinal que ele deixou para todos é que o seu Senhor era bom com ele. 6 anos da sua vida parece que foram perdidos, mas ele sabia que o melhor lugar que ele poderia estar era permanecer na presença daquele que demonstrou amor com ele. Talvez essa seja uma noite para que eu e você, para que nós juntos possamos lembrar como foi a nossa vida, como está sendo a nossa vida hoje, comparada no dia da nossa conversão. No dia 12 de julho de 2003 foi o dia da minha conversão, um sábado à noite, no 2º andar aqui, onde tem a sala de oração. Eu lembro que eu sentei, ou melhor, fiquei em pé, encostado na parede lá do fundo, olhando algo muito diferente do que eu já tinha vivido. Eu lembro que eu tinha muitas coisas que eram importantes para mim naquela época, como a reputação dentro do mundo. Tinha carro do ano. Mas o dia que eu comecei a ter uma experiência com o Senhor, no dia 12 de julho de 2003, eu comecei a sentir algo dentro de mim. E naquela noite eu não chorei, naquela noite eu não fui num apelo, naquela noite ninguém orou comigo. Mas eu lá atrás, eu comecei a sentir algo que começou a me preencher, onde eu nunca tinha encontrado em nenhum lugar. Em nenhuma roda de amigos, em nenhuma bebida, em nenhuma das baladas que na época tinha. E sabe, querido, quanto mais eu conhecia Deus, mais eu decidi querer conhecer mais dele. Mas no início da nossa conversão, nós íamos toda semana, nós orávamos de madrugada com um grupo de jovens. No início da minha conversão, nós íamos todos os meses no monte orar. Alguns iam para ver o graveto acender, outros iam para buscar o amor do Senhor naquele lugar e ser plenos e cheios. Nós íamos fazer evangelismo em muitos lugares. E parece que a correria, as coisas que nós vamos conquistando vão nos afastando. Perceba que esse homem, ele estava conquistando financeiramente falando. De uma maneira social, ele estava voltando a ter uma vida social. Mas ele decidiu permanecer, porque ele sabia que naquele lugar ele não encontrava a plenitude de amor. Sabe que não é errado você prosperar, não é errado você conquistar coisas. Mas a minha pergunta para mim e para você: como nós éramos, no meu caso, há 23 anos atrás, 22 anos atrás. Como que nós éramos no início da nossa conversão até os dias de hoje? Como nós temos feito? Senhor, o Senhor pode nos mover, mas espere que eu tenho uma agenda hoje, nesse horário eu não posso. Queridos, talvez essa é uma noite nós decidirmos com a liberdade a qual Cristo nos deu. Ou nós vemos uma liberdade aonde nós voltamos a fazer sempre a nossa vontade, ou vemos uma liberdade aos pés da cruz. Uma liberdade onde eu falo: Senhor, eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor.
Quem era você? O que tem movido a tua vida nos dias atuais? O que tem preenchido a tua agenda nas 24 horas? Ou vamos colocar talvez ali nas 17 horas às quais você fica acordado? O que tem preenchido a tua vida? O que tem preenchido o teu dia a dia? A presença pelo amor para ser movido por Ele? Ou talvez as nossas conquistas preencham o nosso dia a dia? O que tem movido o nosso coração? O que é o símbolo que nós temos deixado para o mundo lá fora, que ainda vale a pena seguir a Cristo Jesus? Aquele servo tinha algo literal, uma argola em sua orelha, e ele dizia para todos: eu decidi quem somos quando esse culto terminar. Quem nós somos amanhã às 7:30 da manhã? Quem nós somos no primeiro momento onde vamos ter uma adversidade em nosso trabalho? Quem nós somos no primeiro momento onde no nosso lar tiver uma faísca de uma frase atropelada e meio atravessada? Quem nós somos? Movidos pelo quê, meu irmão? Eu sei que nós não seremos perfeitos, porque a nossa humanidade muitas vezes grita dentro de nós, mas nós servimos um exemplo perfeito, e é esse exemplo que tem que nos conduzir. Quanto mais conheço, mais desejo conhecer. Quanto mais eu provo, mais eu tenho desejo, mais eu tenho vontade. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Talvez essa é uma noite para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Senhor, eu vivo por fé, Senhor. Senhor, eu sou movido pelo amor. Senhor, eu anuncio a esperança que é Cristo ao mundo. O que tem movido a nossa vida? O que tem movido as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos sonhos? Senhor, nesta noite nós clamamos por mais de Ti. Senhor, talvez tem pessoas aqui, homens, mulheres, que talvez tanta insegurança tenha preenchido o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas lembranças. Talvez essa é uma noite, Senhor, desse perfeito amor, lançar fora todo esse medo de nós nos entregarmos voluntariamente ao Senhor. O que será da nossa vida? O que será dos nossos passos? Queridos, quando nós amamos ao Senhor e entendemos o propósito, nada que hoje tem valor vai se opor para nós termos uma decisão. A Bíblia fala que quando Eliseu foi chamado para algo maior do que aquilo que ele estava vivendo, ele cozeu com um aparelho de arar a terra, e ele eliminou os seus 2 bois. A 12ª junta de bois foi morta. Talvez nós pensamos: por que ele fez isso? Se desse errado o chamado dele, ele tinha um recomeço. Ele eliminou os bois, ele eliminou as aparelhagens dos bois. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquele que estava chamando ele para algo maior jamais falharia com ele. Eliseu eliminou algo para que num dia mau aquilo não viesse ser um troféu e ele pudesse ser eliminado novamente. Pai, nesta noite nós queremos ter um amor que venha ressurgir no nosso entendimento. Que nós possamos falar: Senhor, nos conduza para diante da Tua presença, não como a multidão que apenas quer algo para si, mas como aquele discípulo que se chamava de amado, que foi até os pés da cruz. Porque a cruz fala de renúncia, a cruz fala de abrir mão de tantas coisas, a cruz fala de se expor para todos, para experimentar um amor perfeito de Cristo Jesus. Pai, nesta noite nós vamos adorar o Senhor. Que Tu venha, Senhor, ministrar os nossos corações, aonde é que muitas vezes talvez deixamos aquela essência daquele amor que nos fez dizer sim para o Senhor.